vai ficar firme que nem uma preda. Olha aí, gente, boa! É preda ou é pedra? Edificarei a minha igreja. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, te digo, Pedro, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja. Amém. Então, é pedra, não é preda. Amém? Não é ficar depredado, é ficar pedrado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem-vindos para a nossa aula, mais uma noite de discipulado, noite abençoada. Um abraço para todos os irmãos também que vão assistir conosco no YouTube. Desde já, um abraço caloroso, abençoado para o pessoal do Sul. Eu recebi a mensagem dos irmãos que estão divulgando os vídeos lá na região de Santa Catarina. O pastor André está articulando, fazendo a gestão na logística dos vídeos, também no sul do país, apóstolo Getúlio, em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, enfim, nós estamos atingindo vários lugares. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Amém, amados? E vamos continuar nesse texto aí, nesse tópico de hoje, que se refere à expressão prática da igreja. E o tópico, o conteúdo da igreja. O conteúdo da igreja. Amém? Você compra uma casa. O sonho, não é? De um casal, de uma família, adquirir sua casa, ou alugar sua casa, arrendar uma casa. E você chega na casa, a casa está apenas com os cômodos, com as divisórias. Só as pregas. Só as pregas dentro da casa, né? As pregas construídas, as pedras, né? Edificadas em paredes, em muros, em piso, em teto. Mas ela precisa ter conteúdo. Aqui em Portugal chama-se o recheio. Ela precisa do recheio, do conteúdo. Porque a igreja sem conteúdo, ela pode ser um prédio bonito. Ela pode ser uma edificação assim muito preciosa aos olhos, como os discípulos também se encantaram com a igreja, com o templo que Herodes havia reformado, o templo de Salomão, que foi destruído várias vezes. Aí Herodes, para livrar o povo, ele reconstrói o templo, e os discípulos, olhando para Jesus, dizem: olha, contemple Jesus, toda essa edificação, olha que prédio maravilhoso, olha que símbolo religioso nós temos aqui em Jerusalém, como nós somos importantes, olha que suntuosidade, que arquitetura fantástica. E Jesus, com certeza, nas entrelinhas responde: mas se não houver conteúdo, não tem valor nenhum. Tem que ter conteúdo. Nós somos uma igreja e precisamos ter conteúdo. Quando Deus cria o homem, diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, mas enquanto o homem estava apenas com uma aparência, com uma estética, com uma plástica, uma construção apenas física, não tinha vida. Ele precisava do quê? De conteúdo. E o Senhor sopra nas narinas daquele homem o fôlego de vida, o conteúdo. E aí aquele homem, que era apenas um aspecto estético, que era um boneco, vamos dizer assim, ele começa a respirar, ele começa a viver. E aquele conteúdo dá vida para o homem. Consciência, pensamento, decisão, sentimento, inteligência, cognição, enfim, discernimento. Tantos aspectos maravilhosos aquele homem recebe. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Não pode ser vazia. Ela tem que ter conteúdo, e nós vamos estudar muito isso em nome do Senhor. Amados, igreja não é apenas a reunião dos discípulos para um evento, para um movimento, para uma reunião do domingo, domingueira, ou uma reunião de libertação ou de prosperidade. Tudo isso faz parte quando é o Senhor que está dirigindo. Mas o mais importante da vida, ou na vida da igreja, é o seu conteúdo. E nós precisamos de muito conteúdo. Falando conteúdo no aspecto físico, falando conteúdo no aspecto espiritual, falando conteúdo no aspecto emocional, psicológico, existencial.
Na verdade, isso pode atingir ou serve para todas as esferas e níveis da vida humana. Um casamento, por exemplo, não é? Quantas pessoas divorciadas debaixo do mesmo teto? Não há mais conteúdo na relação. Estão orando, estão vivendo, coabitando, mas não há mais conteúdo. Não há mais aquele diálogo, não há mais comunhão, não há mais relacionamento. Que nós possamos, nesses estudos, que nós possamos, nesse tempo que vamos passar aqui, dando absoluta atenção ao discipulado, nós vamos aprender sobre isso. Porque também, conteúdo, a gente só pode adquirir quando a gente vai o quê? Recebendo, não é? Um objeto, um utensílio, um vaso, uma garrafa. Se ela estiver vazia, ela tem lá o conteúdo, tem o oxigênio lá dentro. Mas para que eu possa sentir o sabor, que eu possa beber, eu preciso colocar o vinho dentro do odre, para que ele possa ser digerido, para que ele possa ser experimentado. Assim é o Espírito Santo de Deus. Bem-vindos a essa aula. Então, nessa pequena introdução, vamos pensar um pouco, ok? Então, iniciando aqui na voz simpática, cheia de conteúdo, do nosso irmão Guto, amém? E ele vai ler. Qual o conteúdo da voz dele? Quem pode me dizer aí? Conteúdo da voz dele? O som é o ar que é emitido. O irmão Bento tem o grave, olha, o grave, o agudo, todo esse conjunto de itens que compõem a corda vocal, o ar que passa pela corda vocal, tudo isso faz parte do conteúdo da voz desse nosso querido irmão que vai iniciar a leitura. Essa voz simpática que a esposa fica assim, delirada quando ouve essa voz. Ela fala, que conteúdo de voz esse homem tem. Então vamos aí ouvir a voz. Guto, Deus te abençoe, amado. Amém. O conteúdo da igreja. O conteúdo da igreja. Leitura da Bíblia, Mateus 13:3, 1 Coríntios 3, de 6 a 7, 1 Pedro 1:23, 2:2 e 5, Efésios 2:21, 4 do 15 e 16. Nós vamos passar por todos esses textos, tá bem? Esses textos falam sobre o conteúdo da igreja. Vamos ouvir então. Qual é o conteúdo da igreja? Alguns poderão responder que o conteúdo da igreja é Cristo. Isso está correto. Contudo, quando as pessoas dizem Cristo, às vezes não compreendem o que querem dizer. Cristo é o conteúdo da igreja. Contudo, precisamos perceber que este Cristo, que é o conteúdo da igreja, é vida para nós. Ele precisa ser nossa vida a fim de ser o conteúdo da igreja. Cristo não simplesmente vem até nós e permanece entre nós como o conteúdo da igreja. Não é dessa maneira. Como tal, ele seria apenas o administrador da igreja, não o conteúdo dela. Para ser o conteúdo da igreja, ele precisa ser a nossa vida. O conteúdo da igreja é Cristo como vida a nós. Todos os cristãos reconhecem que Cristo está na igreja. Contudo, poucos percebem que Cristo na igreja quer dizer que ele é vida para nós. Ele não apenas está no meio dos santos, mas também é vida para os santos, como o conteúdo da igreja. Quando dizemos vida, precisamos perceber que vida jamais pode estar separada do Espírito. O Espírito é a realidade da vida, e o Espírito é a própria vida. Assim, quando dizemos que Cristo é vida para nós, precisamos perceber que esta vida está no Espírito. Cristo é o Espírito que dá vida no nosso Espírito. Ele jamais poderia ser vida para nós, salvo no Espírito Divino, e nós jamais o desfrutaríamos, o perceberíamos e o experienciaríamos como vida, exceto estando nós em nosso espírito humano. É no espírito humano que percebemos e experimentamos Cristo como o Espírito que dá vida. Não se trata de ensinamento ou conversa
sobre vida, e sim a genuína experiência de vida. Essa é a razão pela qual enfatizamos que precisamos nos voltar para o Espírito e saber como exercitar nosso Espírito. É semelhante à nossa relação com o ar. O nosso corpo físico está no ar. O ar, em certo sentido, é vida a nós. Contudo, necessitamos aspirá-lo. Respirando, podemos substantificá-lo como vida. Da mesma maneira, não é pelo entendimento ou conhecimento, mas exercitando o nosso espírito, a fim de respirarmos, é que Cristo, como o Espírito que dá vida, pode ser substantificado como nossa própria vida. Amém. Vocês perceberam que no decorrer do nosso discipulado, das disciplinas que nós estamos recebendo, nós estamos nos aprofundando mais, ao ponto de esses termos aí que nós estamos usando ser um pouco assim, difícil de digerir. Começa a perceber que nós começamos a falar de algo que é mais profundo, sobre essa questão de desfrutar, experienciar, experimentar. Como diz aqui o autor, nós precisamos, ele jamais poderia ser vida para nós salvo no Espírito Divino, e nós jamais o desfrutaríamos, o perceberíamos e o experienciaríamos como vida, exceto estando em nós, ser humano, espírito humano. Nós estamos percebendo que o projeto de Deus não é que nós sejamos uma comunidade, uma igreja apenas de evento, de entretenimento, uma reunião que a gente se reúne, legal, que bom, que palavra, uau, não é? E hoje o que nós temos mais, e isso está saturado no universo chamado gospel, são frases de efeito, declarações, afirmações. Você conhece esses termos? Né? Determina, eu sei, determina. Não diga isso. Tem pessoas que até ousam a falar, olha, você não conte nada, fica com a boca fechada, porque isso é tudo, amado, isso não funciona. O que funciona em nós é conteúdo. Porque se nós tivermos conteúdo, se a nossa vida estiver saturada, desfrutando, experienciando, e conhecendo profundamente o Senhor, nada vai conseguir ocupar, nada vai invadir, porque não vai ter espaço. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Para o leitor e para aquele que entende, na primeira leitura, Jesus começa a igreja não ali em Atos dos Apóstolos. Ele começa a igreja quando os discípulos estão fechados, trancafiados, com medo dos judeus. Jesus ressuscitado, a notícia da ressurreição de Jesus está fluindo. Uma síntese desse fato está em João capítulo 20, leiam João capítulo 20, está ali uma síntese, desde a ressurreição, quando as mulheres vão e veem Jesus ressuscitado, aí elas comunicam aos discípulos, eles ficam incrédulos, aí vai Pedro e João, correm até o túmulo, vocês já leram isso, um chega primeiro que o outro, não é? João chega primeiro que Pedro, e ali ele encontra Jesus Cristo, eles vêm, mas ainda estão incrédulos, e a notícia corre, aí eles voltam para a sua casa, se escondem com medo, e Jesus aparece no meio deles, atravessa as paredes, ressurreto, e o que ele faz? Declara: paz seja convosco. A paz seja convosco. Novamente, Jesus inclusivo, nós pregamos isso no domingo, aqui quem esteve no domingo, ou quem assistiu a mensagem, percebeu. Mas Jesus fala na primeira pessoa, paz seja convosco. Quando ele trata a igreja, ele fala no coletivo, paz seja convosco. E diz que, soprando neles, o Espírito disse, recebei o Espírito Santo. Lembram-se, nós iniciamos a aula falando que Adão recebeu o soprar do Espírito de Deus e se tornou um ser vivo? Jesus soprando agora na igreja, que é o último Adão, é o último Adão, é o Adão reconciliado, o Adão restaurado, aquele Adão que pecou. O Senhor
personifica na igreja a pessoa de Adão e sopra agora, nesse novo Adão, o espírito de sua vida. Aleluia! Jesus, quando sopra o espírito nos discípulos, Vanessa, ele está soprando o seu próprio espírito, a sua própria pessoa. Amém? Enchendo, dando conteúdo. Louvado é o nome do Senhor. Por isso a igreja é chamada o corpo de Cristo. E é isso que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, o texto vai ser um pouco mais denso, leia com atenção em casa, pegue um dicionário, vê alguns verbos, né, que você vai ver lá, substantificar. O que é substantificar? Que negócio é esse? Não é? É dar substância, é trazer à substância aquilo que tem que ser, não é? Como tem que ter um elemento que substantifique. Quando você cria algo, você constrói um caminho, constrói um objeto, você precisa que aquele item que você constrói, se você vai vender, se você é um inventor, você precisa dar vida para um computador, por exemplo. Como é que eu vou substantificar um computador? Ele tem nome de computador, tem índice de computador, ele é ligado à energia, ele tem todas as características de um computador no seu conteúdo, nos seus elementos, mas para que eu possa substantificar aquele produto, aquele item, eu preciso dar vida a ele. Aí eu ligo ele e ele recebe vida. Através do quê? Da corrente elétrica. Assim é o Espírito Santo quando ele vem em nós. Amém? Ele substantifica aquilo que já está planejado por Deus. Lembra que nós iniciamos as aulas dizendo Deus planejou, o Filho executou, o Espírito aplicou? Estamos trabalhando agora o aplicar do Espírito. E o aplicar do Espírito é o conteúdo do Espírito na igreja. Amados, quando nós começamos a chegar nesse entendimento, não é qualquer movimento, não é qualquer coisa que vai, sabe, satisfazer o nosso ego. Deus não quer uma igreja que apenas sirva emocionalmente, vá para um culto emocional, fique emocionado no domingo, mas na segunda-feira, na terça, tudo aquilo que recebeu se dilui. Por quê? Porque foi toda uma reunião emocional. Deus quer uma reunião e uma atitude espiritual. E para ter uma atitude e ações espirituais, não só no domingo, mas durante toda a semana, eu tenho que ter conteúdo. Então eu vou para a comunidade, recebo de Cristo, me alimento dele, ganho mais de Cristo, e na semana eu tenho aquele conteúdo para poder trabalhar, para poder ministrar, para poder testemunhar, para poder suportar as dificuldades, intempéries que possam vir. Por quê? Porque aquele conteúdo que eu recebo, ele me dá vida. Amém? E essa vida eu exercito todo dia para a glória do Senhor. Amém, amado? Quem tem um conteúdo pode estar em qualquer lugar, ele está com Cristo. Quem tem conteúdo, onde Cristo está, ele está. Quem tem conteúdo, onde ele está, Cristo está. É uma amálgama. Amém? Abençoada. E o Senhor dá vitória. Muito bem. Então o culto leu. Eu gostaria que o culto pensasse na introdução, alguns pensamentos, algumas ideias que a gente vai ter aqui, porque nós vamos desenvolver o estudo de hoje. Aqui na introdução. Pensemos. Semente e lavoura, construção e edificação, natureza natural e espiritual. Amém. Pensemos então. Semente e lavoura. Qual é a conexão? Qual é o sentido? Semente e lavoura. O que passa pela mente de vocês em relação a semente e lavoura? Quem pode dizer aí? Se não tiver semente, não tem lavoura. Se não tiver semente? Não tem lavoura. Não tem lavoura. Então precisa ter o quê? Semente. Plantação, né? Uma semente. O Ricardo? Qual a relação semente e lavoura? Você plantou uma semente? Uma multiplicação, uma construção. Então, uma semente. Substantificação. Uma semente está potenciada numa semente. É que nem o ser humano, a semente humana, o esperma. Quando o homem projeta o esperma no óvulo da mulher, está lá uma semente. E ali, naqueles elementos, está potenciado todo o ser que vai nascer. Ele não aparece ainda. Ele não tem forma. Como diz o salmista, eu era ainda massa informe. Tu já me conhecia, Senhor, mas estava potenciado, está potenciado na semente tudo o que essa planta vai ser.
Se eu planto uma semente, veja bem, se eu planto uma semente de milho, eu vou ter o quê? Um pé de milho. Uma semente. Quanto tem? Alguém já fez o cálculo, contou? Quantas sementes de milho há numa espiga? Não chuta. Amém? Como diz o português, é melhor não fala nada. Porque quantas sementes há numa espiga? Com certeza, mais de quase 1 milhar de sementes, se você contar numa espiga. E uma semente dá um pé. Quantas espigas há no pé? 10, 11, 7, 9. Não sei, mas é muita espiga e muito milho. Uma semente. Ou seja, numa semente está potenciada uma lavoura. Então é isso que Deus quer que nós possamos perceber, que nós somos essa semente. Amém. E essa semente potenciada pelo Espírito Santo, que tem o conteúdo do Espírito Santo, vai produzir uma grande lavoura. Amém. Aleluia. Então nós vamos falar, Jesus falando sobre o quê? Sobre a semeadura. Mateus 13, não é isso que está ali? Ele fala, o semeador saiu a semear a sua boa semente. Ok. Sobre o quê? Também. Qual outro item que está ali? Construção e edificação. Construção e edificação. Certo? Quem mora aqui na Maia, eu lembro que eu cheguei em 92 aqui na Maia. Aqui no lateral aqui, quem é da Maia, você lembra? Talvez não se lembre. Mas eu comprei um Ray-Ban, aqueles óculos de sol. Eu comprei um que estava numa promoção aqui na Maia há 32 anos aqui. Eu tenho ele ainda. Era original, né? Por isso que eu tenho ele ainda. Tenho ele ainda há 32 anos. Aquela loja já não existe mais. Aquela ótica já não existe mais. Ela passou por vários lugares aqui. Amém? O Guto nem estava na unha do pai dele ainda. Não tinha nem nascido. Não conhecia nada da Maia. Então, olha, se veja bem. O Bento também, não é? O Bento, então... Você já me contou a história? Já! O primeiro óculos que você comprou foi lá naquela loja. Você lembra disso? Olha aí, o menino tem uma memória fantástica, tá vendo? O conteúdo da memória dele. Então é isso. Potencial. E aí, eu me lembro que essas moças tinham essas casas antigas. E tinha ali, na outra esquina, onde tem em frente ali praticamente, ao lado da padaria ali, da Miramaia, tinha um senhor barbeiro. Cortava o cabelo ali. Ainda tem. Tem ali? Acho que não tem mais, né? Tem. O Justino? Tem a barbearia, mas não é o mudou de nome. original. Ah, ok. Olha, você vê. Ele morreu no ano passado, né? É um senhor, então. E ali construíram um prédio. Edificaram um prédio. É um senhor. É um senhorzinho magrinho, né, maneira? Não sei se ele chegou- faleceu, ele fechou também. O Sandro chegou a cortar lá com ele. Então, aquela parte toda ali foi vendida e foi derrubada e começaram uma construção. Mas se essa construção não for bem edificada, não vai ter valor nenhum. Eu preciso construir, mas edificar bem. Construir todo mundo faz, pega um tijolo, né? A gente pega, compra um terreno aí. Quem vai para o Brasil ali, é maravilhoso ver ali em São Paulo, aqueles bairros maravilhosos, ver tudo lá em cima do morro, o cara pega 2 metros quadrados, assim, 2 metros de frente, por 5 de fundo, pega, estica lá uma linguiça lá, constrói o negócio e bota o povo para morar lá dentro. Aí você olha, né? É uma construção, mas não é uma edificação. E quando nós falamos de conteúdo da igreja, nós estamos falando sobre uma construção bem edificada. Aleluia. Bem edificada. Então, igreja não é abrir uma porta, colocar um púlpito e começar a vociferar aí palavras de fé. Igreja também tem que ter conteúdo. E conteúdo é sinônimo de edificação bem feita. Nossa vida é assim. Se você não construir bem, você pode construir uma carreira, mas se você não edificar ela, o Cristiano Ronaldo é um cara orgulhoso, ele é um vaidoso. Ele falou que é o melhor atleta do mundo. Ele fez uma declaração forte. É claro, nós que somos emocionais latinos, pode dizer, não, porque foi Pelé e tal. Mas se você olhar para a carreira dele, em termos de carreira, ele não está falando de carreira, você vai perceber, quem viu agora
a reportagem dele, você vai perceber que ele percebeu que não adiantava só construir uma história, ele precisava edificar uma história. Ele começou a se disciplinar, e eu me lembro, esse menino, se ele jogasse daquele jeito que ele jogava, ele era como qualquer um medíocre, mas ele percebeu que ele poderia se disciplinar, se autodisciplinou, batalhou, enquanto uns estavam aí na discoteca, bagunçando, ele estava treinando, estava pensando, jogadas, e você percebe que ele se construiu, ele se edificou. E hoje está com 40 anos jogando bola, ele quer chegar aos 1000 gols. Eu admiro isso. E aí eu estava dando reportagem, aí depois dos 40, quando terminar, eu já tenho um projeto, estou estudando estou estudando sobre business, negócios, e eu quero comprar clubes, eu quero avançar em outras áreas. Não para. Você vê que é uma carreira que vai sendo construída. A igreja também. Não podemos apenas ser um número de indivíduos. Nós temos que pensar, Senhor, qual é o meu projeto que o Senhor tem para mim, para edificação. Eu quero ser edificado. Eu quero construir. Pensarmos nisso, e nunca é tarde. Se nós estamos compartilhando aqui, se o Espírito Santo tem nos trazido para essa aula preciosa, com essa introdução maravilhosa, com a voz poderosa, e como disse o Bento, o filho do Guto, essa voz grave. É por quê? Porque o Senhor está nos chamando para poder iniciar um projeto de edificação. E quem tem edificação tem que estar focado. Se nós quisermos perdermos o sentido, não formos centrados e focados, não vamos ter o espírito, a visão, a dinâmica, o desejo de edificar. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor. Amém? Ele nos chamou para edificar a sua igreja. Não foi essa declaração que ele deu em Mateus 16, 18? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz num tempo em que os edifícios, as edificações eram feitas principalmente com aquela engenharia toda, uma mistura de engenharia grega com engenharia romana, os romanos construindo estradas no império todo, grandes construções. Época em que você vê aí o filme Gladiador, eles ali naquelas arenas, naqueles coliseu, aquela coisa fantástica construída, templos aos deuses, templos e lugares onde se ensinava a filosofia, prédios maravilhosos. Então, você veja bem, Jesus usa essa linguagem para mostrar que nós temos que edificar bem, os ângulos, a medida, os padrões, bem, com muito conteúdo. E o terceiro item, o que é? Natureza natural e espiritual. Natureza, parece que uma redundância, né? Natureza natural, toda a natureza é natural. Mas hoje a gente está vivendo uma natureza sintética. Hoje temos aí inteligência artificial. Já imaginou? A inteligência artificial nunca vai chegar, a nossa inteligência nunca vai chegar. Nunca. Por mais. O desafio aqui, as inteligências maiores. Eu não tenho cultura, não tenho a carga de entendimento, de aprofundamento, nem sequer de equação, nem sequer de matemática, nem sequer química ou física desses pensadores. Mas eu desafio todos eles, a ousarem ser igual a Deus. Impossível. Não tem. Não dá para. A engenharia que Deus criou, ela não pode ser jamais imitada, alcançada, ultrapassada. Não tem como. Como é que a obra vai querer ultrapassar o seu autor? Como é que a criatura vai querer ser maior do que o Criador? Não tem como. Tudo está no controle do Senhor. Entretanto, nós estamos vivendo um tempo onde é bons recursos. As discussões éticas sobre esse assunto estão aí, hoje, na pauta do dia. São bons recursos, mas até que ponto isso
é suficiente? Até que ponto temos uma igreja tecnológica? Até que ponto temos uma igreja emocional? Até que ponto temos uma igreja que edifica pessoas, mas não edifica a glória do Senhor? Que igreja é essa que o Senhor está nos chamando? Para edificar a nossa glória ou a glória dele? Para querer ser maior do que o Criador ou ser sujeito a ele? Para querer ser Senhor ou ele é o Senhor da igreja? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra ela, não conseguem confrontar, porque ela tem conteúdo. Quando bate lá, não consegue entrar. Aleluia! Porque nós temos o Espírito de Cristo em nós como conteúdo. Estão vendo que o horário está passando, a gente vai, não sei se a gente vai conseguir chegar hoje até nas subdivisões aqui, mas é muito importante nós pensarmos isso. Antes de desenvolvermos todo um aprofundamento, porque é maravilhoso. Então, o Guto leu sobre a questão da substantificação, do conteúdo, do prazer, do desfrute. Como é que nós podemos? Primeira divisão, então, lê para nós, Guto, por favor. Primeiro tópico aí. Expressar é a vida da igreja. 1.1. Vida é a natureza. Mateus 13:3. Então, expressar é a vida da igreja. Expressar é a vida da igreja. Criança nasce, ela já tem vida, está no útero, ela já tem vida, ela passa ali 9 meses, e aí ela vem para a superfície. Ela está guardada, ela está escondida no líquido amniótico ali, se alimentando, segura, tranquila. É uma vida. Só que até aquele momento, aquela vida tem uma característica, ela está num ambiente que não será o ambiente eterno dela. E ela vai ter que sair para fora. E quando ela sai para fora, ela tem outras expressões. Imediatamente aquela criança que nunca chorou, que nunca gritou, que não sentiu fome no sentido de sentidos, ela quando sai, a primeira coisa que ela faz o quê? Dá o grito, o choro. Ela chora, os pulmões se abrem. Por que ela chora? Porque ela grita, porque o pulmão dela não está na sua plenitude. Ele está ali feito, é um pulmãozinho, já está ali, mas ele precisa agora de uma nova característica, ele recebe o sopro. Aspira, aleluia, assim é a igreja do Senhor, louvado é o nome do Senhor. O Senhor criou a igreja, gerou a igreja e colocou a igreja no mundo, e ela só pode viver se ela aspirar o Espírito dele, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, nós vivemos no mundo, mas não podemos respirar no mundo, só podemos respirar Cristo. A igreja não foi feita para respirar no mundo, a igreja foi gerada para respirar Cristo, e Cristo é a natureza da igreja, é a vida. Amém? E aí começa, nessa criança, uma nova dimensão. Ela começa a expressar e se manifestar para o mundo. Aí os papai vê, o vovô vê, é uma alegria, toda aquela experiência. E essa criança vai se expressando, e ela vai adquirindo conhecimento, e ela vai desenvolvendo naturalmente o seu crescimento, a sua expressão, a sua inteligência, as suas decisões, e aí a gente vê toda a evolução dessa criança. Assim é a igreja. Tanto é que a igreja, se você ler, principalmente no Novo Testamento, as expressões dos apóstolos, olha, que vocês tomem o leite genuíno, não leite falsificado, mas até o ponto em que o leite, ele for suficiente. Haverá um momento que vocês vão deixar o leite e começar a se alimentar de papinha, um alimento mais sólido, um alimento nutriente mais forte. Depois vão para um alimento mais sólido. Aquilo que nós já pregamos aqui na igreja, o Isaac desmamado. Quando Abraão deu um banquete, quando Isaac foi desmamado, deixou leite. Então, tudo isso é conteúdo, crescimento e expressão da nossa vida, até atingir maturidade, crescimento, e aí essa obra nunca para, e as sementes vão sendo lançadas. Eu que for a semente, agora eu sou o quê? Um campo. Eu sou agora uma cultura. Eu que era semente, agora eu sou uma lavoura, e posso semear em outras vidas que vão conhecer Jesus Cristo.
Não é maravilhoso isso? Quando a gente leva alguém para Jesus, lança uma semente e traz essa pessoa para o Senhor Jesus e vê ela crescer e vê ela edificar. É isso que Deus quer fazer conosco. Amém, amados? 1.2, Guto, por favor. Significa o Espírito em nosso espírito. Significa o Espírito em nosso espírito. Nós, outrora, não conhecíamos o Senhor, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele, pela sua graça, nós cantamos aqui hoje, porque Ele vive. Ele, pela sua graça, nos regenerou. E essa regeneração ressuscitou em nós aquele espírito que estava morto. Nos deu o seu espírito. Aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? A saber, aqueles que creem em seu nome, que não nasceram da carne, mas do Espírito. Versículo 13 está ali, claro. Então esse Espírito precisa do oxigênio para que ele possa se expressar. Que oxigênio é esse? O Espírito de Cristo, aquele que ele soprou aos discípulos. Então nós temos que ter uma vida espiritual, disciplina espiritual, caminhada espiritual, conteúdo espiritual em todos os itens da nossa vida. 1.3 aí. Esse é um dos aspectos do conteúdo. Esse é um dos aspectos do conteúdo, ou seja, natureza espiritual. Nós temos uma natureza espiritual e essa natureza só conseguimos através da vida de Cristo, do Espírito Santo. Então é por isso que ele recebe, ele sopra. É interessante, Vanessa, que lá em João 20, ele sopra o Espírito para dentro da igreja. Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Sabe que ele soprou assim, por uma questão, uma brincadeira? Imagina Jesus entrando aqui e soprando. E ele soprou. Esse soprar foi aspirado. É o soprar da aspiração, ou seja, é o soprar do conteúdo. Lá, já em Atos 2, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Agora não é um soprar para dentro, é um soprar para fora. Ou seja, o Espírito Santo, ele é conteúdo dentro e ele é conteúdo fora. Dentro ele nos enche, fora ele nos protege. Estamos hermeticamente fechados no Espírito Santo de Deus, como uma criança que está no líquido amniótico. Nós estamos em Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é igreja. Isso muda, amado, o nosso desejo. Hoje eu não vi a hora de dar a aula, estava cheio do Senhor. Como é maravilhoso falar desses temas, como é maravilhoso ver Jesus Cristo aqui nos ensinando, aleluia. Isso é maravilhoso. Hoje eu coloquei uns louvores antigos porque me lembrei da minha conversão. Eu tinha fome de, era um negócio doido, era uma fome de Deus tremenda. Eu trabalhava, eu vivia Jesus na minha vida, mas ganhei muitas vezes para Jesus no meu trabalho. Eu terminava o trabalho, eu tinha tempo para tudo. Ia para a igreja, era algo tremendo, tinha seus problemas, como nós temos hoje, nós escândalos, gente carnal, gente não carnal, vamos ver isso no estudo, vamos aprender isso no estudo de hoje, mas o maravilhoso era que eu estava lá recebendo do Espírito Santo de Deus, queria mais. Me lembro de um sábado, eu fiz uma reunião de oração, falei com os colegas que iriam ir comigo, e lá na minha cidade tinha uma montanha, e estava naquela época, eu li o livro, Montanha do Louvor, e fui subir orar lá numa montanha, num monte lá. Até era um livro que falava numa linguagem simbólica. Eu levei para a linguagem radical, tanto que ele queria de Deus, subi lá. E quando eu subi lá naquele monte, eu fui visitado pelo poder do Espírito Santo. Veio um fogo na minha vida, eu não sabia mais o que estava falando, a minha língua não era mais a mesma natural, não era a língua mais português. Eu comecei a falar outras línguas que eu não conhecia e comecei a ver um fogo do Senhor. E quando dei conta, acreditem, eu vim rolando lá de cima e fiquei no pé do mundo. Quando eu olhei, eu falei: onde que eu estou? E o pessoal: e aí, Orlando, como você estou aqui, rapaz? Você estava lá em cima, cheio de mato, sabe, de capim, de relva, toda a boca, nariz, mas eu estava cheio do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Buscar o Senhor,
Chega, tá tudo bem, tudo bom, a vida está normal, tudo está em stand-by. Não, nós fomos chamados para revolucionar. E quando podemos, agora podemos começar já. Deus quer nos encher. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Continuamos então, agora vamos passar a leitura para a nossa irmã Emília, vou ler para nós, Emília, tá bom? A segunda leitura da noite. Não é bom mais de ouro. Já? 9 e 10 já? Meu Deus, só mais um minutinho aí, então mais 10 minutos. Eu falei para você que hoje o tema é muito rico, né? É muito Sem rico. pressa. É fantástico, né? É maravilhoso. Não tem nada a ver com religião, tá vendo? Eu preguei domingo que religião, né, é a empresa que vende um produto que não existe. Religião é uma grande empresa mundial, universal, que vende um produto que não existe. Porque o único produto que existe é a Igreja de Cristo Jesus. Aleluia. O único produto que existe é Jesus Cristo. Isso que eu estou dizendo para vocês, em todo o universo, o único ser que existe chama-se Jesus Cristo. E se eu não tiver Ele, eu não tenho nada. Ele é o conteúdo. O resto é tudo ilusão. Só Jesus Cristo é a realidade. Por isso, Emília lhe diz, conhecereis a realidade. A palavra, o termo grego é realidade. Conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Olha como é mais forte. Porque verdade é uma realidade. Só que a verdade, ela pode ser relativa. Um dia ela é verdade, outro dia pode não ser. Agora, a realidade não tem como se mudar. Não tem como se mudar. Jesus Cristo é a realidade. Então, que Deus os abençoe. Vamos viver essa realidade. E vamos ver aí, realmente, a leitura aí. Emília, em nome do Senhor. Suponho que haja 2 irmãos na igreja. Um deles é um homem bom por nascimento, não pela regeneração. Ele nasceu bom e manso. É difícil perder a calma, parecendo até que é inabalável. Conhece gente assim? Sandra. Ei, tá vendo? Por isso que eu pedi para a Emília ler. Eu sabia que a Emília ia responder, mas... pensando nele. Eu sabia que... Eu deixei para a Emília ler. Verdade, o cara é tranquilo mesmo. Irmão, o que a Emília está dizendo é ipsis literis o Sandro. É o digníssimo esposo dela. É calmaria pura. Porque a Emília chega, né, com fogo, chega com martelo, chega, ela é aquela, não é, que faz como chama o rabo de arraia? Luta. Capoeira. Ele não, ele é aquele lutador de sumô, aquele cara. Eu já mandei esse rios pra ele. Já mandou? Ai, verdade não? Já mandei esse rios pra ele, já. Como a expectativa da mulher, né? É que o homem chegue acabando com tudo e resolvendo e tal. E como é que o homem chega? Aí tem esse, né? Eu nunca vi. Não, eu tô falando não. Aí eu vou procurar pra mandar um negócio. Mano, eu tô falando aqui agora, viver na mente, ó. Você vê como tá? Olha só. Viver na mente ele gosta de capoeira. Você vê? Meu pai. Tá alinhado, hein? É Deus o negócio. Louvado é o nome do Senhor. Eu sou teu servo, pai. Não importa o que você diga ou faça, ele jamais se ofende. Parece que ele está num outro mundo, um mundo onde não existe mau gênio. Ele tem uma disposição extremamente mansa. Ele agora está salvo e é um dos irmãos e todos acham que ele é um irmão maravilhoso. Outro irmão, pelo contrário, pode facilmente perder a calma. Não é ele muito refinado, pelo contrário, bastante rude. Ei. Todos na igreja têm medo dele, especialmente as irmãs. Eles temem sua disposição rude e a sua capacidade de facilmente perder a calma. Suponhamos que tenhamos esses 2 irmãos na igreja. Um deles é branco e o outro é preto. Ó, aqui não é racismo, hein? Não é pra... Não me refiro à cor da pele tá vendo? deles, e sim à sua disposição, a qual você amaria. A qual você amaria, ao preto ou ao branco? Eu amo a minha moreninha.
Suponhamos que um desses dois irmãos fosse passar algum tempo com você. Com qual você gostaria de estar? Ficaria com o branco e daria o preto para alguma outra pessoa? Qual você escolheria? Depende de quanto você quer ser transformado. Sem dúvida, o preto contribuiria mais para a sua transformação. A resposta, contudo, é que não devemos preferir nem um nem outro. Não devemos amar o branco e nem o preto, pois ambos são naturais. Nenhuma dessas duas naturezas pertencem à vida. Estão entendendo o que é o negócio de vida cristã? Que não é por performance, não é pelo nosso mérito. O que está dizendo aqui é que o preto aí, a cor preta referencia o quê? Aquela pessoa má, você vê aquela que a gente vê aí, tudo que se refere é má, é rude, é das trevas. O branco se refere ao que? A bondade, aquela pessoa mansa. Para Deus não faz diferença nenhuma. A graça do Senhor não é medida, e a escolha da graça não é por essas categorias e padrões. É isso que a Emília está lendo. E vai continuar lendo, Emília, por favor. Um deles é branco, mas não é de ouro. O outro é preto, e tampouco é de ouro. O que Deus quer é ouro. Não quer nem branco, nem preto. Nem o bom, nem o mal são ouro. Não importa se você é branco ou preto. Já que não é de ouro, Deus não o preferirá. A igreja não é um lugar para a educação ou correção das pessoas. A igreja não é um lugar para mudar as pessoas. Ela é um meio para Deus colocar Cristo como vida dentro do homem. Os pretos precisam de vida e os brancos também precisam de vida. Entretanto, segundo a situação do cristianismo atual, isso não acontece. O cristianismo atual procura educar, corrigir e mudar as pessoas. Se for branco, dizem que você está correto. Se, porém, você for preto, eles procuram corrigi-lo, mudá-lo e aperfeiçoá-lo. Isso está totalmente errado. O conteúdo da igreja é nada menos que Cristo como vida. Aos pretos, sem dúvida, falta Cristo. Contudo, ocorre o mesmo com os brancos. A todos falta Cristo. Muitas vezes os brancos tornam-se um verdadeiro embaraço à vida. Em muitas igrejas locais, os pretos são mais fáceis de tratar no que diz respeito à vida. Ministrar vida a eles é fácil. Contudo, ministrar vida aos brancos é realmente difícil. Os brancos pensam ser bastante corretos e os outros também acham que eles o são. No interior deles há um certo tipo de orgulho pelo fato de serem melhores do que os outros. Todos os irmãos e irmãs pensam ser desnecessário orar por eles. Acham que devem orar pelos pretos. Assim, posteriormente, os brancos tornam-se um verdadeiro estorvo ao ministrar de vida. É difícil convencer os brancos que eles precisam ainda mais de Cristo. É aquele crente moralista. O crente que acha que, porque ele tem uma performance espiritual na igreja, que ele é melhor. Como nos enganamos até nesse aspecto. Eu posso estar aqui na frente, eu posso... Não é nosso caso, graças a Deus, que somos uma humanidade liberta, graças a Deus. Mas quanto a gente vê isso? Eu me lembro que eu sou de formação batista, e os batistas, uma das bandeiras, né, dos ícones batista é o sistema congregacional e democrático, ou seja, a igreja decide. Então tinha as assembleias, quase todo mês tinha uma assembleia na igreja. No domingo, a ceia do Senhor, era todo mundo se abraçando, se beijando. Eu nunca tinha participado de uma assembleia batista, nunca. Aí, eu não era batizado, não podia participar ainda. E não podia participar da ceia também, porque não era batizado. Vejam bem as normas. Era assim que a norma funcionava. Aí fui batizado e fui para a primeira assembleia. Animado, eu falei, pomba, se no culto de ceia é um poder assim, é um beijo para cá, é abraço para lá, é koinonia, é comunhão, é ágape, não é?
Imagina uma assembleia. Meu pai, quando cheguei, parecia quebrar o pau na assembleia. Cadeira. Os irmãos pegavam cadeira, parecia que ele bateu no outro. Ai, fica vestido assim, não aceito isso. Eu falei, meu pai, onde que eu estou? Foi um choque para mim, confesso. Eu saí dali escandalizado. Mas eu comecei a aprender, sozinho com o Espírito Santo, que a igreja não é para melhorar as pessoas. Essa igreja, nós temos que viver Cristo. Quando nos enchemos de Cristo, essas meninices e crianças começam a acabar de nós, aleluia. A gente para de ser padrão na vida do outro. Aquele crente, conhece o crente fita métrica, que fica medindo a fé, não é? Aquele crente raio-x, tinha até o dom de raio-x, eu me lembro uma época, apareceu o cara que via quem tinha medida espiritual mais do que o outro. Já pensou, meu irmão, olha que a ponto que chega. Isso não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Igreja é o conteúdo. Vamos ver aqui, na segunda subdivisão do tópico de hoje, o conteúdo da igreja. E me daria para nós aí, ponto 2 aí, por favor. E vamos encerrar hoje, hein? Essa aula, porque nós vamos, na aula que vem, vamos terminar essa parte aqui e iniciar a outra. Amém? Mais 2 tópicos da outra. Vamos lá então. Expressar é a lavoura da igreja. 2.1. Vida e natureza estão potencializadas na semente. Amém? Então, se a vida, poder, o conteúdo está potenciado na semente, o que eu preciso ser? Semente. Eu tenho que entender que a minha natureza é a semente do Espírito, e eu vou potencialmente crescer e expressar vida. E aí eu expresso vida na vida do meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não vou precisar ficar apontando para ele os erros. Ele vai perceber a verdade em mim. Ele vai perceber a natureza de Cristo em mim. E eu vou perceber a natureza de Cristo nele. Aleluia! E ele vai perceber que se eu estou mais maduro do que ele naquele dado momento, ele precisa se sujeitar à minha maturidade. E vai me procurar, e vai orar, precisamos orar por isso. Para que o Senhor dê vida, potencie vida na vida da igreja. E como é que eu faço isso? Só posso fazer isso na minha própria experiência pessoal. O meu irmão não pode fazer isso em meu lugar. Sou eu que preciso me alimentar, respirar, como leu muito bem o Guto, aspirar todo dia o oxigênio do Espírito Santo. Eu contei a vocês que foi no domingo, eu estava um dia assim nublado, e de manhã o Senhor falou, abra a janela, esteja frio, esteja quente, esteja sol, esteja noite, abra a janela, porque não é o sol que vai fazer diferença, não é a noite que vai fazer diferença, não é a lua, não é o seu estado, é o ar que você respira, porque se você não tiver ar, pode estar sol, pode estar noite, pode estar primavera, verão, se você não estiver o ar, você morre. Então o que eu preciso na igreja? Abrir janela e dizer, Senhor, coloca o teu oxigênio na vida da igreja. Vamos pedir que o Senhor oxigene mais a igreja. Amém? Para que os irmãos possam no domingo aspirar mais de Cristo. Quando eu venho no domingo para aspirar mais de Cristo, eu vou ganhar mais de Cristo. E se eu ganhar mais de Cristo, eu vou crescer mais de Cristo. E se eu crescer mais de Cristo, eu vou potenciar mais de Cristo. E se eu potenciar mais em Cristo, as pessoas vão ver Cristo em mim e vão se converter a Jesus Cristo. Teologia. Hoje a teologia tem muita palavra, muito lero-lero. Teologia, nós precisamos de teologia sem grafia. Sabe o que é teologia sem grafia? Sem muito, escrever muito. Ele tem muito hoje, sabe, compêndios. Gosto de ler os compêndios. É muito lindo isso. Precisamos de teologia sem grafia. Teologia com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vivendo. Em nome do Senhor. Cartas vivas. Oi? Cartas. Isso, é grafia viva. Isso que Paulo diz. Que nós somos cartas vivas, escritas pelo Espírito de Cristo, lida por todos. Então as pessoas têm que ler Cristo em nós. E para ler Cristo em nós, você vai, imagina, eu vi a Vanessa numa livraria, não sei que livraria era aquela, se era em Lisboa ou aqui no Porto. Foi no Porto. Olha, uma livraria bonita, acho que é aquela... Perto da Sardinha. Ah, ok. Então eu vi, né, a Vanessa lendo um livro lá. Agora imagine se a Vanessa pega um livro, ela vai na livraria, ela se inscreve,
para passar um dia lendo, e ela pega um livro e quando ela abre o livro não tem nada, só folha branca. Ou seja, existe o livro, está na biblioteca, ele é bonito, ordenado, ele está ali, assim é a religião. Mas quando você abre, não tem conteúdo, não é carta viva. As pessoas pensam que tem que abrir nossa vida como um livro ou como uma carta e ler. Aleluia. Bonani é aquilo que ele prega, aquilo que ele vive, aquilo que ele fala. Senão não vai adiantar nada, irmão. Amém, queridos? Quando você diz religião, o que você está querendo dizer? Não estou dizendo religião na expressão porque o diabo diz que é a verdadeira religião. Estou falando de religião. Eu estou falando de religião. Porque a Escritura define bem, o Novo Testamento define religião e verdadeira religião. Eu estou falando de religião, que religião é a empresa que vende produto que não existe. Acredite no que eu estou dizendo, não estou mentindo. Religião é a única empresa do mundo que vende um produto que não existe. Não é? Apesar que agora com o Facebook, com a plataforma digital, tem muita gente comprando produtos que não existem. Né? Mas, quando eu falo da verdadeira religião, aí é outra diferença. Porque o termo religião mesmo está tão desgastado. E Jesus jamais usou o termo religião. Religião é religare, vem do latim, religare, ligar a Deus. Religião é a tentativa do homem, o preto, o branco, tentarem ser bons para com Deus. Igreja não, igreja é graça. E religião é o homem tentando ir até Deus. Agora a religião de Deus é Deus vindo até o homem. Não tem como o homem estar perdido se Deus não o encontrar. O homem não consegue encontrar Deus pelos seus próprios caminhos. É só Deus que consegue encontrar o homem. E vos digo, até naquela experiência que ele pensa que encontrou Deus por si mesmo, foi Deus que veio antes e encontrou ele. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. É o Paulo, na estrada de Damasco, religioso, com cartas, matando, achando que era a última Coca-Cola do deserto, o último bolacha do pacote, estava lá, cheio de fúria, porque a performance, ele queria impor a religião judaica, e o Senhor foi ao encontro dele no caminho de Damasco e derrubou ele. Acabou com a religião dele, fez a religião dele cheirar pó, a religião dele virou pó, caiu, desmoronou-se, em um ato, em um segundo, foi um minuto só, um minuto, bastou para que Deus descortinasse, desfizesse, desconstruiu. Em um minuto Deus desconstruiu toda a religiosidade que Paulo gastou quanto tempo? Desde a meninice aos pés de Gamaliel. O Senhor, em um minuto, e disse: agora você é vaso. Está vendo? A religião virou o quê? Vaso. O vaso tem que ter o quê? Semente. Conteúdo. Vocês estão vendo o que o Espírito Santo está vendo? Esse para mim é um vaso. Eu preciso encher esse vaso. Ele era um vaso vazio ainda. Estava em fase de reconstrução. Igreja é esse vaso. Amém? Não é um vaso construído pela religião, construído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Emília, continue aí a leitura na tela. Vamos quadro branco. E vamos encerrar. Sem essa natureza, para Deus é carne. 2.2. Sim. Sem essa natureza, para Deus é o quê? É carne. Aquele irmãozão bonzão está na carne. Quando Deus olha para o bom e olha para o mal, os dois estão na carne. Para Deus não adianta. Tem a Bíblia. Eu tenho várias Bíblias aí. O Ricardo ganhou uma Bíblia agora também. Uma nova Bíblia. Mas se dentro da eu tenho uma Bíblia, eu tenho várias Bíblias. A Bíblia de estudo, de Scofield, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias versões, eu gosto de consultar elas, eu examino, para que eu não pregue besteira. E mesmo assim eu estou sujeito a falar coisas de mim mesmo, mas eu preciso. Agora não adianta nada. Eu tenho esses conteúdos se o Espírito Santo não está governando a minha vida. 2.3. E vamos encerrar a aula de hoje. Semear e edificar pelo Espírito. Então, semear e edificar pelo Espírito. E é isso que estamos trabalhando. E
Sabe, amados, vocês estão assistindo a questão, uma mensagem que sempre fez parte e faz parte, mas Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Olha, o tempo da igreja está terminando, o tempo da igreja está acabando. Olha, eu acho que o tempo da igreja está começando. Enquanto essa igreja não sair desse estágio apenas de evento aparente, emocionalismo, uma pseudo-espiritualidade, coisa vai pegar. Deus quer mudar. Começar de nós. Amém? E aí, não se preocupe, uma das coisas maravilhosas que o Espírito Santo trabalha em nós, não se preocupe com o que está acontecendo ao nosso lado. Não faça avaliações precipitadas. Ela está ali, está acontecendo aqui. Não estou dizendo que não esteja acontecendo e não estou dizendo que o Senhor tenha todas as igrejas que confessam Jesus Cristo em sinceridade são do Senhor. Aleluia! Agora, esse Senhor quer que todas essas igrejas possam compartilhar, experimentar e o que? Expressar o seu conteúdo. Amém. E é isso que nós estamos trabalhando. Amém? Deus abençoe os alunos queridos. Amém? Deus abençoe. Hoje eu não pude ouvir a voz. Eu falei que o Ricardo ia ler hoje. Ricardo, vai ficar para a próxima aula. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada irmão. Um abraço. Vocês que estão aqui na plataforma, um beijo no coração de cada um. Até a próxima aula. E vamos expressar cada dia mais Cristo Jesus. Um abraço no teu coração.